Bem-vinda ao podcast Com Fé e Afeto, por Flávia Caser e Janine Comper. Uma pausa para o essencial: fé, afeto e vida real. Oi, gente! Sejam muito bem-vindas ao Com Fé e Afeto. Hoje é o segundo episódio do nosso podcast e o tema tá tão lindo quanto a nossa convidada, que vocês vão saber daqui a pouquinho quem é. Eu queria começar pedindo para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e também seu comentário, que a gente vai ficar imensamente feliz em responder cada um deles. Também ativar o sininho da notificação para nos ajudar a fazer com que esse projeto floresça e que esse projeto, ele realmente consiga chegar no coração das mulheres e florescer. E a gente conta com a ajuda de cada uma de vocês para isso. Não posso deixar também de agradecer um monte de mensagem linda que a gente recebeu. Nós ficamos muito felizes e gratas. Mensagens nos parabenizando, nos encorajando, nos incentivando. E isso trouxe para a gente uma certeza de que estamos no caminho certo e que é uma confirmação do propósito de Deus para esse projeto, alcançar muitas vidas. Nosso muito obrigada. Continue com a gente aí do outro lado. Muito obrigada por estar aí. Claro, pegue agora sua xícara de café, quero te convidar. O tema hoje é a beleza do recomeço. E falar de recomeço, eu tenho certeza que é um tempo de Deus separado para cada uma de nós. É sempre muito rico. Falar de recomeço é muito intenso para mim. E eu tenho certeza que Deus vai falar no coração de cada uma de nós nesse momento, nesse tempo. Pegue sua xícara de café, senta com a gente, fique à vontade. Participe conosco dessa conversa, desse bate-papo que aqui é intenso, verdadeiro e leve. Eu sou a Janine Comper, sou arte educadora, arte terapeuta, sou psicanalista e doutoranda em psicanálise e sempre muito feliz em dividir esse tempo, essa mesa, esse espaço com ela, minha amiga querida, Flávia Caser. Oi, Flávia. Ei, satisfação enorme estar aqui novamente para esse segundo episódio. Que ele seja incrível como o primeiro, que tenha alcançado as mulheres, despertado consciência. Foi muito incrível o nosso feedback que a gente teve, né, Janine? Sim, muito. Então, assim, para a gente começar, já está aqui, ó, o cafezinho. E eu vou me apresentar, antes de apresentar minha convidada, né? Eu sou Flávia Caser, eu sou analista de perfil comportamental, coach e estudante de psicologia. E aqui, esse café tá todo especial, porque eu tenho aqui do meu lado, além da Janine, minha parceira, a minha amiga de longa data, e também se tornou amiga de Janine, porque quem conhece não resiste, né? A verdade é essa. E eu sou, assim, muito suspeita de falar dela, porque ela tá na minha vida já tem um tempão, a gente passou por muitos ciclos engraçados, a gente tira sarro, né, amiga? Porque nem sempre foi fácil, né? Mas a gente cresceu muito juntas e é bom demais ter a amizade dela. Ela que é uma mulher, assim, inspiradora, porque ela se permitiu ser lapidada pelos acontecimentos da vida. E hoje, essa menina, parece uma menina, mas é uma mulher extremamente sábia, extremamente coerente. Explica com você aí a sua apresentação, que a minha foi breve, mas assim, foi assim com muito carinho. Você sabe que a nossa amizade é para sempre, né? Com certeza. E fica com vocês aí, então, um pouquinho de Bruna Prete Cani. Isso, Seja gente, que alegria ser a primeira convidada do Com Fé e Afeto, dessas duas queridas, né? Como a Flávia já falou, a gente tem uma relação de amizade de muitos anos, então pode ser que saia aí uma amiga... Já vou me previamente desculpando aqui. E com a amizade da Flávia, eu ganho mais uma amiga, a Janine. E eu acho que a nossa rede de mulheres é exatamente isso, né? A gente ir agregando, a gente ir se conhecendo e se conectando, as nossas histórias, uma ajudando a outra. Bom, eu moro hoje em Aracruz e sou colatinense, sou digital influencer. E lá na minha cidade, né, e na região que a gente acaba falando, né, a internet é maravilhoso por isso, porque a gente acaba falando com quem, na verdade, com o mundo inteiro, né, mas ali na minha região, e também empreendedora,
uma eterna estudante, entusiasta pelo desenvolvimento pessoal. Então, tudo que fala sobre desenvolvimento pessoal fala muito ao meu coração. E eu acho que por isso que a gente se conecta tanto, né? Nós três. Então, assim, foi com uma alegria sem fim receber esse convite para vir aqui bater um papo com vocês sobre recomeços, que também fala muito forte na minha vida, né? Porque a vida é um eterno recomeço. E quando a gente não está recomeçando alguma coisa está muito errado. Perfeito. E é isso. Muito feliz de estar aqui. Estamos nós. Obrigada né? pela presença. Muito obrigada mesmo. Obrigada pelo convite. Hoje a gente tem, todos os episódios, Bruna, a gente tem um versículo norteador. E o de hoje, que eu queria deixar aqui para todo mundo, está em Ezequiel 36, 26, e fala: "E lhes darei um coração novo, e porei dentro deles um espírito novo." Fala sobre essa novidade de vida. E a respeito dessa novidade de vida, eu queria começar fazendo uma pergunta, né? Que eu acho que vai sanar a curiosidade, tanto minha quanto de todo mundo que está nos assistindo. O que você precisou, Bruna, deixar para trás? Que eu sei que toda virada de ciclo, né, a gente precisa deixar muito para trás. O que você precisou deixar para trás para florescer de novo, para recomeçar? Então, quando a gente fala desse recomeço, né, que é o último recomeço, diríamos assim, que eu vivi, que foi essa virada de chave da minha profissão. Com certeza eu deixei para trás medo, vontade de agradar a todo mundo, esse peso, essa necessidade de ser amada e querida por todos, né? E ainda que a gente se esforce muito, a gente nunca vai conseguir isso. Então, eu acho, assim, que o medo foi o principal, assim, foi a carga mais pesada que eu deixei para trás. Por quê? Quando a gente fala de medo, a gente fala de muitos medos, né? A gente fala de medo de julgamento, por exemplo, que na minha profissão hoje, estar colocando o rosto na internet e tá colocando ali a cara a tapa mesmo, para ser julgada, para ser avaliada, primeira coisa que você tem que ter é muita coragem. Porque a gente está avaliando e a gente está medindo todo mundo o tempo inteiro. Sim. E aí, não tirando o meu corpo fora disso, porque a gente também é do ser humano, a gente precisa o tempo todo estar se policiando. Então, quando eu decidi trabalhar com a internet, que foi no meio da pandemia, e eu falo assim que foi um presente na minha vida, porque hoje eu sou extremamente feliz fazendo o que eu faço. Então, eu acho assim que o principal peso, com certeza, foi o medo. Porque eu vim de uma família super tradicional, onde as pessoas faziam coisas tradicionais, né? Quando eu falo de coisas tradicionais, elas estudavam e se formavam e trabalhavam em profissões mais tradicionais, né? Eu venho de uma família de comerciantes e aí a gente naturalmente é comparado, a gente naturalmente se baliza pelos nossos familiares, por quem está perto. Então, trabalhar com a internet, embora eu tenha tentado percorrer esse caminho do tradicional, né? Eu fiz uma faculdade de Direito, depois eu fiz uma faculdade de História, então eu tentei me adequar ao... encaixar na caixinha da família. Me encaixar na caixinha, mas isso sempre foi muito pesado para mim. Eu, inclusive, essa semana eu estava conversando com meu marido sobre isso, que há 15 anos atrás eu estava trabalhando numa grande empresa, na época era plano de saúde, e eu tenho uma coisa assim comigo muito forte, que eu gosto de fazer tudo que eu vou fazer, eu gosto de fazer bem feito. E eu dou tudo de mim, sabe? Assim, para ter um bom resultado. E na época eu conseguia bons resultados, mas a custo da minha saúde física. Eu me lembro que eu tinha muito problema com aftas, úlceras, né, na boca. Então, o tempo inteiro tendo muitas aftas e depois de uns anos... depois que eu encerrei esse ciclo, nunca mais eu tive afta. Então, assim, quando eu tentei me encaixar, sempre foi muito pesado para mim. Então, hoje, com quase 40 anos, depois de ter deixado o medo para trás e ter deixado a necessidade de agradar as pessoas, né? Não totalmente, porque isso também é um exercício que precisa ser todos os dias trabalhado, né? Não significa que eu estou completamente liberta. Acho que ninguém está. Né? Nem a pessoa mais segura, mais realizada do mundo vai estar 100% liberta de tentar agradar e se encaixar, né?
com os outros. Mas, assim, é um processo, eu tenho vencido. Dia após dia, eu sinto o gostinho da vitória, mesmo que pequena, mas eu tô... Precisa ser comemorado Isso. mesmo. E essa alegria, de fazer o que você nasceu para fazer, porque seu perfil é sanguínea, né? Uma pessoa Total. extremamente... Falo que é sanguínea e ensanguentada, Uhum. porque é muito. Extremamente. Então, você é comunicativa, você vai trabalhar atrás de um computador. Então, assim, você está no lugar certo, o seu potencial, ele aflora de uma forma... É incrível. E a gente, quando é mãe, eu falo, a gente é muito responsável. Se eu não saio dessa zona de conforto, de vencer o medo, de buscar a minha felicidade, que exemplo eu estou dando para meus filhos? Eu acho isso tão forte. Porque quando a gente aceita, a gente vive uma vida medíocre, não digo mediana, mais ou menos. Ai, tá bom, assim, não tô feliz, mas também não tô triste. Eu não sou a mais infeliz de todas. Morna, né? Vou vivendo no morno. Não é pra viver nessa nessa mediocridade. Sim. Eu acho que a gente ensina nossos filhos. Eu tenho Com certeza. muito isso comigo. Eu acho que quando a Bruna falou de deixar para trás o medo, né, me veio aqui uma lembrança. Eu falei com a Flávia antes que eu estava um pouco sensível hoje, mas é porque realmente esse tema mexe muito comigo, né? Uhum. Eu acho que eu passei na fila do recomeço várias vezes. E teve um dos meus recomeços na metade da minha vida, que eu me mudei de Belo Horizonte para cá sozinha com 2 filhos. Eu estava com muito medo. Eu estava com uma energia masculina muito forte. Eu fiz tudo sozinha. Eu desmontei móveis, eu coloquei tudo no caminhão, o caminhão veio, eu vim atrás de ônibus chorando de Belo Horizonte a Valadares, mais ou menos, que é metade do caminho, olhando meus filhos dormirem dentro do ônibus. Meu filho estava com 7, minha filha com 12. E eu estava apavorada, e as pessoas falavam para mim, mas nossa, você é tão corajosa. E nesse dia eu entendi o que era o medo. Eu falei, será então o medo é isso, sabe? É você colocar o seu medo para movimentar. A coragem é o medo em movimento, porque eu estava apavorada. E eu cheguei aqui no Espírito Santo, assim, não tinha emprego, não tinha lugar para morar, fui morar com minha mãe. E esse negócio de deixar para trás, sabe? Você precisa realmente ter essa consciência do medo, que você vai com medo mesmo, né? Você precisa de colocar esse medo para movimentar. O medo é necessário, né? É necessário. Para te proteger e para te fazer avançar. Eu acho que esse medo em movimento trouxe a gente até aqui. Verdade. Né? Porque se não fosse, a gente não estaria nesse momento aqui Verdade. vivendo o que estamos vivendo. Com certeza. Bruna, eu vou te fazer agora a segunda pergunta do nosso... Tô adorando. Nosso episódio, porque vocês perceberam, né? São temas, assim, profundos, que a gente está fazendo para a nossa convidada, mas a gente também faz para si mesmo. E eu acho que esse é o movimento, né, do nosso podcast, Com Fé e Afeto. Trazer essa consciência, buscar dentro da gente, para a gente sacudir um pouquinho, sabe? E a minha segunda pergunta é uma coisa, assim, que eu vivi com você, eu vejo nitidamente, Sim. porque eu participei desse processo todinho, assim, aplaudindo de pé, assim, a evolução, tudo. Mas vamos falar um pouquinho, dividir um pouquinho aqui com o pessoal. Eu quero saber o que você encontrou em si mesma, que você nem sabia que existia nesse seu processo aí. Nesse último recomeço, nesses últimos... Sabe uma coisa assim, você fala... A gente teve uma breve conversa sobre o que seria o podcast, mas assim, eu tô me deixando muito sensível a responder o que vem... A primeira palavra que vem assim na minha cabeça quando você pergunta o que você descobriu em você. Talvez eu não tenha descoberto exatamente. Eu já me considerava uma pessoa criativa, mas eu tinha esquecido. Eu relembrei que lá atrás, principalmente quando eu era criança, isso foi muito reforçado comigo. Uhum. Eu tive uma mãe que sempre me elogiou e ela sempre reforçou as minhas qualidades. Então, ela nunca me cobrou que eu fosse encaixadinha nessa caixa. A gente é que acaba se cobrando, né? E querendo se adequar a caixas ao longo da vida. Mas então eu me recordei de como ela me dizia isso quando eu era criança. Você é muito criativa. E eu acho que a criatividade é uma potência do ser humano para principalmente se safar de algumas situações arriscadas, de te tirar de situações difíceis, né? E que você crie, na verdade, soluções
para coisas que, de repente, outras pessoas não conseguem criar. Então, ter essa potência de ser criativa, e todo mundo, eu acho que tem essa potência. Existe algumas pessoas que dão mais voz a isso e outras menos voz. Eu acho que foi a principal coisa, assim, porque na minha profissão eu preciso ser muito criativa e preciso sempre me reinventar. E eu preciso pensar rápido, eu preciso arrumar soluções para algumas coisas. Então, me sentir criativa de novo foi muito gostoso, porque quando criança, eu lembro que a minha principal brincadeira era pegar papel, tesoura, canetinha, coisas de reciclagem, assim, tampinha e tal, e criar coisas. E eu tinha uma caixa em casa, e aí tudo que iam jogar fora, não jogue isso fora, guarda aqui na minha caixa que eu preciso, sabe? Então, cola colorida, essas coisas que... para fazer arte. Então, isso sempre falou muito forte comigo. Então, quando eu pude trabalhar com isso, e foi quando eu conheci a arte-terapia, e é como se eu tivesse revisitado aquela época que eu me achava a pessoa mais criativa do mundo. E aí, a lembrança da minha mãe reforçando isso comigo, eu podendo reviver isso na minha fase adulta e fazendo aquilo que eu amava e podendo colocar essa potencialidade, né, a meu favor, isso foi mágico para mim, assim, mágico. E eu me lembro também que durante o processo que eu tentei me encaixar, o que eu mais pensava? Como ganhar dinheiro é difícil. Ganhar dinheiro é muito difícil. E quando a gente fala de dinheiro, nós não estamos falando só do poder de comprar alguma coisa ou de guardar no banco. A gente está falando de... Quando eu falo de dinheiro, eu falo assim, de prosperidade, porque todo ser humano merece ser próspero, né? E eu achava que essa prosperidade era difícil de vir, mas na verdade eu procurava ela no lugar errado. E aí quando eu consegui fazer aquilo que eu amo, eu me senti tão próspera, eu me senti tão... como se o canal da prosperidade ele abrisse de uma maneira natural, e eu não tivesse que fazer tanta força. Aí, isso a gente está falando aqui, tu fala, então você está ganhando rios de dinheiro? Não, mas para mim agora é leve. Agora o dinheiro que vem, ele é um dinheiro que... parece que ele vem para ficar e ele vem para realmente realizar coisas importantes e não coisas superficiais. Então, assim, fazer o que a gente ama fazer te abre um leque de muitas oportunidades. É muito bacana. Eu acho que é nítido, né? Quando você vê uma pessoa fazendo aquilo que ela nasceu para fazer, é fluido demais. Você vê que ela faz com tanta naturalidade, né? Você falou da arte-terapia. A arte-terapia é muito isso. Puxa a sardinha pro seu lado. Né? Porque eu sou muito apaixonada mesmo. Eu também sou. Extraída do ser humano aquilo que ele tem de melhor, porque a criança de todo mundo mora aí dentro, né? E você vê uma pessoa... tirando daquilo, nossa, mas eu fazia isso, quanto tempo eu não sinto o cheiro de um lápis de cor, quanto tempo eu não pego numa massinha. Uma tinta, né? Gente, como que a gente sente o cheiro da massinha, eu já volto lá pra minha escola, minha pré-escola, na hora, e eu fui feliz lá, então é um aroma... Porque a gente que para, traz né? uma alegria. Tem uma frase de Einstein que fala que a criatividade é a inteligência se divertindo, né? Nossa, e eu perfeito. Acho, né? Isso... é arte-terapia pura, porque é realmente isso. A arte-terapia não é para doença, e sim para promoção da saúde, porque a pessoa extrai dela aquilo que ela tem de mais bonito, sabe? Que ficou perdido nessa caminhada que a gente vai tentando se encaixar e agradar. Isso vai ficando para trás. Ô, Janine, você sabe o que eu acho da arte também? A arte, ela te coloca num lugar onde você muitas vezes perde o controle. Principalmente se você não tem habilidades artísticas, porque para fazer arte-terapia você não precisa ser artista, né? Você precisa ser uma alma aberta e disposta a se conhecer profundamente. Sim, é isso aí. Então, eu, por exemplo, que não sou uma artista, quando eu faço arte-terapia, aquilo me tira do conforto de controlar o tempo inteiro. Ao mesmo tempo que me dá a oportunidade de exercitar a minha criatividade. Porque, veja bem, se eu faço algo com aquarela, por exemplo, que é uma tinta que a gente não tem muito controle, ela expande, ela é fluida. Então, às vezes você faz um traço e ele não fica exatamente como você planejou. E aí, o segundo traço, ele vem...
despertando a sua criatividade, o que eu posso fazer com esse cenário? Né? E isso é a vida. Alguma coisa sai do controle o tempo inteiro, e o que eu posso fazer com esse traço que não saiu como planejado? Mas como que eu posso melhorar? E aí, no final, você percebe que cada traço foi como tinha que ser na vida e na arte. Então, correlacionar a arte-terapia com a vida é o mais mágico. Por isso que eu também sou tão apaixonada. Tudo que sai de dentro conta a notícia de lá. Isso aí. Flávia agora tá na aquarela, né? Conta um pouquinho, nossa, Flávia, da sua experiência com a aquarela também. Eu tô apaixonada, assim, autodidata, né? Comprei o que eu precisava, eu manifestei essa vontade, Janine me deu as ferramentas, você precisa disso, daquilo outro. Eu comprei na Amazon, chegou 3 dias depois, eu Já quero esses links, tá? Nossa, maravilhoso. Eu já me considero uma aquarelista, porque, gente, que delícia. É maravilhoso. Se permitir, sabe? É muito bom. A arte faz a gente existir. E outra coisa, o que eu senti? Essa feminilidade, assim... Delicadeza, eu também né? perdi um pouco dessa questão da... eu não tenho paciência. Eu por muitos anos, agora adulta, eu falava isso pra mim. Não sou paciente, não tem... sabe? Não tem jeito para essas coisas. Só que quando a gente volta lá na infância, eu também era muito criativa, eu também gostava de muita coisinha manual. E aí eu voltei para aquarela, eu me reencontrei com essa fase, assim, extremamente feminina, delicada, paciente, jeitosa, habilidosa. Eu tinha me perdido. E como que a gente perde? Como que a gente perde tanto, assim, se perde no meio do caminho? Eu acho que é a correria, a maternidade, o automático, a pressa, né? A gente dá pouca voz, né, a essas coisas. Assim, eu acho que isso está voltando. A gente está começando a olhar para dentro, ouvir um pouco mais os nossos sentimentos, o que eu estou sentindo agora, com a minha genuína vontade, que não seja só agradar filho, marido, trabalho e agenda. Então, esse aquarelar me trouxe muito esse movimento assim, mais delicado. Foi muito gostoso. E eu incentivo muito porque a maioria de nós... o julgamento, Bruna e Flávia, eu acho que o julgamento tira a gente desse lugar de se permitir fazer arte. Porque a gente está tão acostumado com a arte de museu, com a arte que está lá pendurado, com a arte que é estética. E, sabe, você não se permite brincar. Por que é fazer arte? Fazer arte é brincar, é se permitir existir sem precisar do olhar do outro, pelo seu próprio olhar, sabe? Se permitir errar, se permitir olhar para um papel que qualquer pessoa acharia feio, mas você está achando lindo, porque foi você que produziu, saiu de dentro de você e aquilo conta a sua história, conta um símbolo que só faz sentido para você. Sim. Então, se permitir, sabe? E isso qualquer um de vocês podem aí em casa, papel, caneta, lápis, né? Qualquer um pode riscar um pedaço de papel e colocar ali expressão, dor, sentimento, enfim. Vamos, né, fazer mais arte, viu, gente? Faz bem. Ô, Bruna, só fazendo um adendo aqui ainda nesse mesmo contexto. Eu lembro que foi na pandemia que você começou a fazer arte-terapia. E como que foi? Você... do nada, vou buscar uma terapia. Como é que foi isso? Porque eu lembro que é nítido, tem uma linha do tempo. É uma linha do tempo. É uma linha do tempo, assim, extremamente nítida. Da Bruna antes e a Bruna depois. Que ela já saiu da arte-terapia, assim, empreendedora. Então, vou contar uma historinha, assim, que eu gosto muito, que é bem interessante, no meu início da arte-terapia, que fala muito também com o meu lado empreendedora. Eu estava no meio de uma sessão, e aí eu me lembro que eu comecei a fazer nesse dia a gente estava mexendo com tintas, e aí... eu comecei a fazer aquela pintura e eu sei que no final ele formou um grande arco-íris. E a minha arte-terapeuta, ela, né, me conduzindo e a gente foi conversando sobre aquela arte que emergia ali. Sim. E ela falou, nossa, daria uma linda estampa de camiseta. E foi aí, né, nesse momento, foi como se foi um descortinar. Eu falo que foi um descortinar. Parece que caiu a cortina e eu falei assim, eu preciso ir embora agora. Aí eu que encerrei ali a sessão e eu falei, não, eu preciso ir embora. E na hora que eu cheguei em casa, eu falei com o Nego, meu marido, falei, olha, eu vou fazer uma marca de camisetas. E... foi assim, tão incrível que eu falo quando as coisas têm que ser, né? Deus vai abrindo todos os caminhos e colocando os fornecedores certos. E eu tava com meu coração, assim, tão
tão... essa coisa da arte estava tão expandida em mim, assim, que eu criei a minha primeira coleção. Foi a coleção Arco-Íris. Eu lembro que eu fiz um tanto de camisetas, a gente vendeu todas as camisetas no primeiro dia, assim, tô contando acelerado para vocês, né? Porque no meio do caminho eu tive gente que me ajudou, parceiras de lojas que venderam as camisetas para mim, eu tive um excelente fornecedor, eu tive clientes incríveis que abraçaram a ideia. E as camisetas eram uma fonte, além de eu expressar toda a arte que eu estava vivendo naquele momento, que estava latente em mim, era uma maneira de eu me conectar com as outras mulheres, porque todas as camisetas tinham uma mensagem. E aí, cada mulher ia se conectando com alguma mensagem. Então, as camisetas, elas não eram vendidas pela beleza, embora elas eram bonitas esteticamente, né? Mas as mulheres compravam muito mais pela mensagem que aquela camiseta carregava. Então, assim, foi um negócio completamente sobre propósito. Foi o seu pote de tesouro no final foi do uma coisa arco-íris. linda. E aí a minha marca chamava Becane. E é incrível porque, aí a gente volta a falar de recomeço. A Becane, ela fez sentido durante muito tempo. Eu devo ter feito umas 8 ou umas 10 coleções, eu devo ter feito, assim, tirando as coleções de Dia dos Pais, Dia das Mães que eu fazia, que até hoje tem gente que fala, Bruna, volta a fazer Becane e tal. Mas assim, foi um presente. A Becane foi um presente que a arte terapia embrulhou, entregou na minha mão. Porque ela não era terapia, a Becane não era terapia, mas era terapêutica. Claro. Ela me conectou com muitas mulheres na internet, porque muitas vieram pela Becane e outras foram para Becane pelo Instagram da Bruna. E assim, virou uma rede muito bacana, assim, foi um tempo muito gostoso. Mas foi um tempo que adormeceu. Ele adormeceu. E eu não olho para este tempo com dó de ter acabado, sabe? Assim, eu olho com saudade, mas eu compreendo que aquele tempo ficou ali, aonde precisava ficar. Se ele renascer em algum momento, vai ser muito legal também, mas neste momento o meu trabalho, ele caminhou para um lado, diríamos, mais maduro. E eu falo, assim, que na arte terapia e na Becane, eu compreendo, olhando assim para as minhas coleções, porque eu tenho foto de todas as coleções, as camisetas, olhando também para os meus trabalhos que surgiam ali nas sessões de arte-terapia, como começou infantilizado, mas vejam bem, compreendam aqui comigo, o infantilizado que eu quero dizer, não é que era feio, ou que era mal feito, ou que era bobo. É como se... Uma essência infantil. É uma essência infantil. Então, assim, nos traços, nas cores, na fonte das letras que eu fui usando, deu para ver nitidamente que com o decorrer do tempo, com a evolução das coleções e das minhas artes ali, né? Eu fui amadurecendo. Isso é muito bonito, porque a arte conta uma história sem você olhar. Se eu colocar todos os meus trabalhos um do lado do outro, você vai compreendendo essa linha do tempo que você falou. Isso. Né? Que você me conhece, então você pode participar dessa linha do tempo. Mas quem não me conhece, consegue compreender uma evolução, assim, de maturidade, tá? É bem isso sem mesmo. Julgamento de beleza, Claro. de maturidade. Claro. Você falando sobre o fim da Becane, me veio uma história que eu gosto muito de citar, inclusive em consultório, de um conto, bem rapidamente, onde um ermitão precisava atravessar um rio e ele precisava de fazer uma canoa. E essa canoa foi muito bem construída, porque ele precisava atravessar esse rio, e o rio era feroz, e ele teve muito cuidado para fazer essa canoa para atravessar, porque precisava ser forte. E aí ele se orgulhou daquela canoa, e atravessou aquele rio, e aquela canoa aguentou firme, e ele ficou muito orgulhoso. Mas quando chegou do outro lado, ele precisava atravessar a floresta. E aí ele pegou essa canoa, ele ficou com dó de deixar essa canoa. Só que a floresta era densa, as árvores tinham pouco espaçamento entre elas, sabe? E aquela canoa começou a atrapalhar e pesar o caminho dele na floresta. Ele precisava chegar no outro ponto. Então, a gente entender e ter essa sensibilidade de deixar as coisas na hora certa para trás, porque às vezes aquilo que é leve começa a pesar, aquilo que foi bonito começa a ficar ruim, né? E foi isso que aconteceu. Você foi falando da Becane e me lembrou essa história, esse conto, né? Porque foi muito corajoso e muito sensível da sua parte deixar a Becane num momento em que estava lindo, que te deu aquilo que se propôs a fazer na sua vida.
e Sim, seguir. e era um projeto muito rentável, sabe, Janine? Mas já não fazia mais sentido para mim continuar nesse projeto, neste momento, porque outras oportunidades surgiram e o meu coração pedia por outras coisas. Então, assim, se eu fosse pensar 100% no dinheiro, eu poderia ter continuado com a Becane, mas muito provavelmente as pessoas que se conectaram com as primeiras coleções, que tinha muito de essência, tinha a minha vontade, o meu desejo de criar aquilo, provavelmente isso fosse se dissipando. Por quê? Porque eu já não estaria tão envolvida no propósito. Eu estaria fazendo 100% pelo dinheiro. Então, assim, poder também direcionar as minhas idas, né, para os meus caminhos, daquilo que pede o meu coração, isso também é uma coisa do meu trabalho que é muito bacana, que é muito gratificante. E a Flávia, ela me contava, né? Aí volta lá no primeiro episódio, né, Flávia? Porque como ela torcia, ela falava, nossa, olha que Verdade. incrível. Ela me mandava cada coleção, ela vibrava por você. Eu tenho uma Tenho- coleção tem várias. de Becane na minha gaveta, eu uso ainda. Aham. E até hoje elas fazem sucesso. Às vezes eu vou de jeans, camiseta para faculdade, e aí eu tenho aquela primeira lá, né? E vou fluindo num voo lindo. Aquela camisa não tem como. Todas as Tão pessoas ficam encantadas. Tem ainda? Ela não tem mais, mas, Não mas a tem. mensagem está sendo Sim, tá sendo propagada. isso aí. É lindo Esse é o demais. propósito. Eu vou concluir aqui esse assunto assim, de terapia, porque eu estou estudando psicologia, Janine psicanalista, arte-terapeuta, a gente está falando sobre isso, né? E é um nosso universo. O que eu queria trazer um pouquinho aqui para a Bruna, para nós, para a nossa mesa, para a nossa reflexão. A gente vem de um tempo que a terapia ela é bastante estigmatizada. Quem precisa de terapia? Vai perguntar lá na rua. Quem está com depressão? É um negócio meio pesado. Como se só fosse pro ruim, né? Fosse. Como se alguém estivesse muito ruim e precisa de terapia para ficar mais ou menos, ficar melhor. Mas quando a gente traz a sua história aqui, como que você já era uma mulher bem-sucedida no casamento, na maternidade, e de repente você foi crescer mais ainda no universo profissional. Sim. E pessoal, né? Porque não tem como desvincular. Profissional, pessoal, Tá tudo ligado. de financeiro também. Uhum. Então, eu acho que a terapia é isso, é trazer esse potencial. Eu trouxe uma frase que fez muito sentido para mim aqui ontem, né? Quando eu estava repassando. A consciência é a luz que revela o que já está dentro da gente. Então, a terapia é poder nos entregar o que a gente tem de potencial. É lindo demais, né? Trazer luz. O insight é isso, né? Trazer luz. É o aquilo que já está, descortinar. descortinar. É isso aí. Isso aí, descortinar. Agora, bom, nosso viés é fé. Então, eu vou aqui fazer uma pergunta relacionada à fé, Bruna, que eu acompanho as suas redes sociais, eu acompanho o seu trabalho, que eu acho, inclusive, né, fantástico, não posso deixar de falar mais uma vez o quanto eu admiro e sou fã. Mas eu percebo que você traz de uma maneira leve, de uma maneira muito respeitosa a sua fé e a sua espiritualidade. E isso é muito difícil, esse posicionamento quando a gente está nas redes sociais, fazendo, seja no meu caso terapia, no caso da Flávia, né, coach, no seu caso, é muito difícil você se posicionar com relação à fé e espiritualidade. E eu vejo que você faz isso de uma forma muito respeitosa. Eu queria que você me explicasse como que você conseguiu inserir esse lado espiritualizado, de fé, no seu dia a dia e no seu conteúdo. Então, a minha fé em Deus, assim, é o que baliza tudo na minha vida. Se a gente parar, acho que todo mundo tem uma história densa, né? Uma história com muitos acontecimentos. Sim. A minha vida, ela sempre foi permeada pela fé e acreditar que Deus estava à frente de absolutamente tudo. Amém. Hoje, com quase 40 anos, eu consigo olhar para trás e ter ainda mais certeza disso, porque quando a gente está vivendo certas situações, eu fui mãe muito jovem, né? Eu fui mãe com 19 anos. E lá naquela época, eu, sem a maturidade que eu tenho hoje, obviamente, né, sem ter percorrido todo o caminho que eu percorri, eu não compreendia muitas coisas. E eu achava, assim, que a vida é assim mesmo, a vida é difícil mesmo e Deus nos ajude. Mas, assim, era como se eu falasse isso,
mas não sentisse isso. E, ao mesmo tempo, eu fico, assim, pensando como que a maturidade traz algumas certezas pra gente. E a fé, ela é certeza daquilo que a gente não vê, né? Então, assim, hoje, eu te digo assim, de coração aberto, que ter fé em Deus, que ter esse Deus que me sustenta, esse Deus que está à frente, abrindo os caminhos, cuidando de cada detalhe, é maravilhoso, assim, você descansar. Eu não sei o que será, mas eu tenho um Deus que sabe, que já escreveu, que já programou, que já está tudo alinhado. Então, tudo na minha vida é balizado pela minha fé em Deus. A fé sustenta o ser humano, né? Absolutamente tudo. Ninguém, ainda mais nos dias de hoje, eu acho que sem a fé, eu acho que todo mundo sucumbe. Né? Com certeza, com certeza. Pois eu acho que muitas vezes a gente não consegue mudar, né, a circunstância, os acontecimentos, mas essa fé que a gente, qual a necessidade de a gente ter a fé? De essa força que nos leva, apesar de todo o cenário, de todas as circunstâncias, a gente continuar. Né? Eu vou finalizar com a nossa última pergunta sobre a maternidade, né? Não podemos encerrar jamais sem falar da maternidade, né? Bruna, não tem como a gente concluir nosso encontro aqui sem falar de maternidade, né? Que ela tem 3 filhos, um PP, 19, 20? 20 anos. 20, ó, já estou me perdendo nas contas. Atualiza. Que foi, assim, parceirão a vida toda do Guilherme Filho, cresceram juntinhos. Naquela época, só eu e Bruna tínhamos filho. Então, assim, eles são uma graça. A gente tem o albinho deles, assim, crescendo juntos. E hoje, fazendo medicina, doutor PP, já estamos, assim, ansiosos. E Vicente e Antônia, que também são minhas criazinhas, porque estão sempre com a gente, né? Amiguinhos de Luísa. E eu queria falar com você sobre isso. Como foi você tendo 3 filhos, cada um na sua fase? Porque você tinha um menorzinho, uma, né? Isso é importante Antônia falar. no meio, e o PP já no pré-vestibular, no IFES, e né, naquele outro patamar. E como que foi no meio desse caos você crescer também? Sim, porque foi tudo misturado, né? Realmente. Eu falo que eu não tenho 3 filhos, eu tenho 1 mais 2. Porque o PP foi filho único por 10 anos, Nossa. Depois eu tive a Antônia e logo em seguida, um ano depois, o Vicente, né? Embora eles tenham aí 10 e 11 anos de diferença, eles são muito unidos. Eu acho isso muito bonitinho, assim, o quanto eles têm essa coisa de irmãos forte, né? E o quanto eu consegui conduzir, porque isso também é mérito, né? Meu e do meu marido, que a gente conseguiu conduzir isso, porque eu acho que é a maior riqueza que você pode deixar para um filho, são os irmãos. Então, assim, é muito interessante ver como que um filho é completamente diferente do outro. Eu tenho o PP, que é um menino assim mais tranquilo, foi filho único por 10 anos. Aí tem a Antônia, que já é mais aceleradinha, muito criativa. Eu até, né, voltando nesse assunto da criatividade, eu até coloco isso sempre muito para ela, como a minha mãe fez comigo. Como é importante, como ela é inteligente por ser criativa. E tem o Vicente, que também é uma criança super inteligente, uma criança super amorosa, bem conforme como o PP, assim. Muito inteligente, muito estudioso e tudo. Então, são 3 criaturas lindas, inteligentes, abençoadas, mas só que muito diferentes. E durante o processo que a gente vai criando os filhos, a gente vai crescendo também, né? Eu costumo dizer que filhos são exatamente como a gente precisava ter, eles trazem pra gente crescimento, geralmente os desafios que eles nos trazem também, né? Porque, claro, não são seres perfeitos, eles vêm com desafios, com lapidações que a gente precisa fazer ao longo da vida. E tudo isso também nos ensina, também mexe com alguma coisa e constrói alguma coisa dentro da gente. Então, assim, eu digo que a maternidade, ela com certeza, ela é fonte de santificação pra gente. Acho que Deus nos dá essa maravilhosa função e missão para que a gente, no meio do caminho, a gente também vai sendo lapidado, a gente vai trabalhando a paciência, a gente vai trabalhando a resiliência, a fé da gente. E, assim, eu costumo dizer que a melhor parte da minha vida é isso. É ser mãe, com certeza. Que lindo. Nossa grande missão, nossa grande função, né? Verdade. Vamos encerrar, então. Sim. Eu queria, assim, antes de agradecer a Bruna, vou só agradecer nossos parceiros, Atacado Preço Baixo,
Dondoca em casa. Fit Maria Cakes está aqui com um delicioso bolo de churros, que hoje a gente vai Hoje é um se preferido, deliciar aqui hein? com o nosso cafezinho. E agradecer demais, amiga. Ah, essa hora eu vou... Agora já pode. chamar de pode. amiga, Bruna. Amiga, agradeço demais sua presença. Eu que fico muito feliz. Eu, desde da nossa primeira Sim, da conversa, reunião. eu falei, eu quero trazer a Bruna, porque O ela seu tem nome já muito para estava, né? compartilhar. Ela Ai, tem que bom, a fico história lisonjeada. dela, é inspiradora, então eu não abri mão, né, amiga? Verdade. E ela, na hora, ela comprou, né? Você Porque ela é também- adotada. Eu já falei no episódio passado, gente, é ela que eu adotei. E assim, Bruna, eu quero em uma palavra, você é muito autêntica. Se eu pudesse te definir em uma palavra, além de todas, assim, porque o seu trabalho, eu já te escrevi isso lá no comecinho, você se diferencia, eu acho que o seu caminho está aberto, você voa, porque o seu arco-íris, querida, é infinito, porque você é muito autêntica, você é verdadeira no que você faz. E quando a gente faz a verdade, flui. E você está Ai, fluindo muito aí, obrigada. viu? Muito obrigada por sua presença, muito obrigada por sua doação, do seu tempo, enfim, por estar nos presenteando aqui. Eu que fico muito feliz por esse tempo, por essa mesa, por essa oportunidade, por você, Janine, por você, Flávia. Eu desejo vida longa ao podcast. Ai, obrigada. Com Fé e Afeto, que vocês possam alcançar aí todos os desejos e alcançar muitos corações Muito obrigada. com o propósito desse projeto tão lindo. Muito obrigada, tá? Então ficamos por aqui com café, fé e afeto. Beijo, tchau, tchau. Fiquem com Deus.